Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para.
Jesus é a escolha certa. Creia nele, viva a sua palavra e confie verdadeiramente naquele que pode fazer infinitamente mais por mim e por você. Amém? O tema da nossa palavra de hoje tem a ver com escolhas. Anote aí, Jesus, a escolha certa. Estamos caminhando de acordo com a vontade do Pai? Estamos vivendo os propósitos e objetivos que Jesus planejou e projetou para mim e para você? Por isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, versículo 46. Aqui veremos algumas características importantes sobre as nossas vidas, sobre a nossa construção diária nele. Acompanhe comigo, Lucas 6, versículo 46 diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aí, aqui eu gostaria que você parasse um pouquinho e a gente pudesse observar para esse versículo. Se Jesus aqui está dizendo, por que é que nós chamamos de Senhor, Senhor, e nós não fazemos o que é para ser feito? Queridos, nós precisamos entender um aspecto importante. Como filhos de Jesus, nós hoje estamos aqui para cumprir com o ID dele. Muitas vezes nós clamamos a misericórdia ou a graça ou o nome dele em momentos na qual eu e você passamos por tempestades, dificuldades ou quando a situação parece contrária daquilo que nós estávamos vivendo até então. Precisamos entender que Jesus Cristo aqui ele está dizendo: pare de falar Senhor, Senhor e não viver a vontade daquilo que Ele tem preparado para nós. Aqui, através desse versículo, nós precisamos entender um aspecto muito importante. Muitos de nós hoje estamos desistindo daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Nós precisamos entender que o plano e o propósito de Deus para mim e para você, ele é perfeito. As tempestades elas vão se levantar, as tribulações vão se levantar, mas nós confiamos num Deus que tudo pode. Pare de falar Senhor, Senhor e de não viver a vontade do Pai. Queridos, nós precisamos entender um outro aspecto importante, além de viver, nós precisamos obedecer. Precisamos entender o propósito de Deus para nós e mais do que isso, quando os nossos pais nos dizem, olha, vocês precisam fazer isso, nós vamos lá e fazemos. Sabe o que isso significa? Respeito às autoridades. Precisamos respeitar o nosso Pai Celestial. Nós precisamos entender que Ele sim tem o melhor para as nossas vidas. E um terceiro aspecto nesse versículo aqui, além de viver e obedecer, é exatamente renunciar. Já vimos em outras ministrações anteriores que se nós não renunciarmos à nossa vontade, nós então não viveremos o que Deus preparou para nós. E aí o versículo continua e eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 47 e o 48 que diz assim: Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Olha aqui para mim. Nós vemos uma primeira parte, um primeiro aspecto sobre a verdadeira construção sobre a rocha. Aqui, outras características importantes que o homem ele construiu, cavou bem fundo. Tudo bem, tio Juninho, essa comparação que Jesus está dizendo aqui é sobre uma pessoa que está bem alicerçada em Jesus. Mas aqui entra um aspecto que eu e você precisamos estar atentos a isso. Não basta nós estarmos firmes na rocha, não basta nós cavarmos fundo, então vivermos a vontade do Pai, virmos na casa de Jesus. Só que aqui existe um segredinho que é a continuação da parte B do versículo. Os rios vieram, mas a casa não foi abalada. Nós só não somos abalados hoje no mundo que nós estamos vivendo quando nós estamos cumprindo com o ID e obedecendo a voz de Jesus. Aqui, através desse versículo, nós precisamos entender que o homem era sábio, ele decidiu sim, só que aqui entram alguns pontos. Ele investiu tempo. Queridos, viver o reino de Jesus, nós precisamos investir muito tempo. Muito tempo em que sentido? Lendo a palavra, orando, buscando a presença de Jesus, amando pessoas. Isso precisa de tempo. Tempo é um aspecto que ele aqui investiu. Segundo aspecto, força.
Filho, para ele cavar bem fundo aqui, ele precisou, além de tempo, investir força. Ele precisou se dedicar. E aqui nós precisamos entender que a dedicação diária com Jesus, ela é importante. Eu e você só podemos viver aquilo que Deus tem projetado para nós se nós estivermos diariamente nos esforçando para cumprirmos com o propósito dele. E o terceiro aspecto nesses dois versículos aqui, além de tempo e além também de força, né? Outro aspecto que é muito importante aqui é estudar. Filho, como assim estudar? Você e eu, nós entendemos quando é Jesus que está dizendo sim ou não para nós. E a partir desse momento, quando nós estamos estudando, vivendo, sabe aquela questão do secreto? Eu entro no meu secreto, mas eu não tenho nada para falar, não tem problema. Se coloque em silêncio e deixe o Espírito Santo falar. Às vezes nós queremos falar, e não damos a oportunidade de Jesus Cristo falar conosco. Então, são aspectos importantes e aqui nós vemos que nada o tirou do propósito dele. Filhos, aqui nós precisamos entender que ele investiu tempo, ele ouviu a voz de Deus e mais do que isso, trazendo para as nossas realidades, é aquela pessoa que está no secreto buscando algo além daquilo que o natural nos apresenta. É importante sim nós frequentarmos a igreja, é importante sim frequentarmos os grupos, né, de jovens, de adolescentes, das crianças. Nós temos vários ministérios aqui na igreja. Os nossos pais, eles frequentam o RC Casais, mas mais do que isso, aqui Jesus está dizendo, é necessário ir além, é necessário buscar verdadeiramente a presença de Jesus Cristo. E aí continua então com a segunda parte sobre o outro construtor, o outro lado da construção. Acompanhe comigo no versículo 49. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Olha só, aqui nós vemos um aspecto importante sobre o outro lado da construção. Se ele investiu tempo e se ele de fato decidiu ouvir a voz de Jesus e continuou orando, jejuando, buscando mais, aqui nós vemos um lado contrário. É aquela pessoa que frequenta a igreja, é aquela pessoa que está atenta à voz de Deus, mas ela não se dedica ao ponto de buscar diariamente a presença do Pai. Aqui eu coloco um exemplo muito real. Nós sabemos que mentir não vem de Deus. Nós sabemos que a desobediência não vem de Deus. Nós sabemos que o palavrão não vem de Deus. E por que é que então na igreja nós não falamos ou nós fingimos que fazemos isso e no nosso secreto lá fora, na nossa família, na nossa escola, nós continuamos mentindo, nós continuamos desobedecemos ou continuamos descumprindo com o propósito de Jesus? Entende? Então aqui está a diferença entre os dois construtores, porque aquilo que eu aprendo que é verdade, Pode as tempestades se levantarem, pode as pessoas apontarem o dedo para nós, mas nós continuaremos fiéis à palavra de Jesus. Então a diferença está entre falar e fazer. Eu posso falar que eu sou cristão, mas a minha vida diária em Jesus talvez não demonstre aquilo que eu esteja falando. E eu gostaria agora que você abrisse comigo, então, em João, no capítulo 16, no versículo 12. E eu gostaria que você, junto comigo, só analisasse esse ponto importante. João 16, 12 diz assim: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. O que eu entendo desse versículo aqui, lógico que a passagem aqui está falando sobre o trabalho do Espírito Santo, mas aqui Jesus já está dizendo algo para nós. Nós precisamos viver o hoje. Às vezes nós queremos trazer os problemas do amanhã para agora, ou ficamos presos com o passado. Mas, neste momento, o Espírito Santo está dizendo assim para nós: filhos, pare de dar desculpa, pare de querer fazer aquilo que não foi projetado para que eu e você façamos. Nós devemos viver o agora, nós devemos viver o hoje, o agora, nesse momento. O Espírito Santo está dizendo para nós: pare de trazer problemas. O dia de hoje já tem
muitos problemas. E aí eu gostaria também que você abrisse aqui mesmo nesse capítulo, João 16, agora no versículo 33, que diz assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aqui nesse versículo nós temos um aspecto importante, e aí eu estudei um pouquinho sobre algumas palavras que hoje eu gostaria de compartilhar com você, para que eu e você possamos sair daqui desta aula fortalecidos e crendo no poder do nosso Deus. Olha só, quando a palavra diz assim, né, aflição, aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa palavrinha aqui, no mundo tereis aflições. A aflição, a palavrinha grega traduzida é tiflis, que quer dizer pressão. E aí olha só, né? Eu trouxe um exemplo com relação à esponja. Se nós pegarmos uma esponja e colocarmos sabão nela, quanto mais nós pressionarmos, né, sobre a água, a espuma sairá. E aí o que então, tio Juninho, você quer dizer com tudo isso? Assim também é a nossa vida. Quando nós estamos passando por uma pressão, quanto mais a questão do pecado nos pressionar, as tribulações nos pressionar, a situação nos pressionar, mais luz sairá. Sabe por quê? Porque nós pertencemos a Jesus. Ele nos garante a vitória. Isso significa que quanto mais a pressão, o pecado vier contra nós e nós permanecermos fiéis, isso significa que Jesus Cristo, Ele se revelará mais ainda através de nós. Porque é nesse momento de tribulação, é nesse momento da tempestade que as pessoas também verão Jesus Cristo em nós. Sabe por quê? Nas alegrias, nas tempestades, nós confiamos em Jesus. E aí vem a outra palavrinha, né? Tem de bom ânimo. E essa palavrinha aqui, ela é traduzida, ela significa pôr-se em alegria. Então nós devemos nos colocar na disposição de alegria. Ei, eu e você, nós temos Jesus Cristo dentro do nosso coração. Isso significa que a alegria, ela faz parte de nós e ela está dentro de nós. Confie em Jesus. Pare de olhar para o problema e olhe para aquele que pode resolver o teu problema. Eu gostaria que você agora abrisse comigo em Tiago, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. É uma passagem linda. Acompanhe comigo, diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. E aí então vem o versículo 2, e aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha só, esses dois versículos aqui, versículo 2, esses três, né? Versículo 2, 3 e 4, nos diz algo importante. Nós precisamos nos manter fiéis, firmes à palavra de Jesus e, mais do que isso, estarmos felizes. Filhos, precisamos sorrir. Ah, mas eu estou passando por um momento que não é tão fácil assim. Sorria, confie em Jesus Cristo, porque o problema ele não faz parte de nós, ele é passageiro, mas Jesus Cristo faz parte das nossas vidas. E aqui Jesus está dizendo perseverança. Ah, mas a tempestade se levantou. É nesse momento que nós precisamos permanecermos fiéis. E aí eu termino com uma última passagem no versículo 13 do Tiago, capítulo 1. Vai para frente um pouquinho, acompanhe comigo e diz assim: Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Olha aqui um pouquinho para mim. Às vezes, as tentações, elas vêm diariamente, mas não é Deus que nos testa. Nós precisamos entender que a tentação, ela faz parte do projeto do inimigo de Satanás. Mas, muitas vezes, existem permissões porque eu e você escolhemos fazer o que é errado. Queridos, nós precisamos entender que viver com Jesus é lucro, é alegria, é felicidade constante, não é momento. Viver com Jesus é para a vida
toda. E mais do que isso, Ele tem garantido para nós a vida eterna. E eu termino a ministração de hoje dizendo uma frase muito importante. Eu gostaria que você gravasse ela no teu coração. E diz assim: passaremos pelas tribulações, mas permaneceremos em Jesus. Portanto, filho, creia no poder e na graça do nosso Deus. Confie verdadeiramente na palavra dele. E mais do que isso, faça como aquele construtor que construiu a sua rocha, a sua vida, sobre a rocha. Creia em Jesus, se entregue totalmente a Ele. No teu secreto, dobre o teu joelho, ore, jejue, mas não desista. A tempestade e a tribulação, ela vem, mas ela passa e a vitória é garantida. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado por este tempo tão precioso, Deus. E que neste momento, Pai, nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha. Que neste momento, Pai, nós possamos, Pai, sermos sábios ao ponto de prepararmos o caminho, Deus. Assim como aquele homem fez, Deus, ele preparou tudo para construir. Que nós possamos nos preparar, Pai, mediante a tua presença, mediante a tua resposta. Que no secreto nós possamos buscar, Deus, verdadeiramente o caminho, a resposta das nossas perguntas, Pai. E que neste dia e que neste momento a tua graça venha sobre a nossa mente, venha sobre o nosso coração, que nós possamos, Pai, continuarmos fiéis ao Senhor e que quando vier a tempestade, que quando vier a tribulação, Deus, nós possamos crer e confiar e declarar que a vitória é garantida. Espírito Santo de Deus, toca sobre os nossos corações agora, sobre a nossa vida, e nos encha cada dia mais com a tua palavra e com o teu Espírito, em nome de Jesus. É no teu nome que nós oramos e é no teu nome que nós te agradecemos. Amém. Filhão, não desista, a tempestade vai passar, mas a nossa casa, a nossa vida não será abalada, assim diz o Senhor através da tua palavra. Deus abençoe a sua vida. Do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O deserto, ele é passageiro. Precisamos entender que aquele que criou o mundo, ele nos criou. E nós somos imagem e semelhança dele. Eu não sei por qual motivo você esteja passando hoje, qual desafio, mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus não nos abandona. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a luz do mundo. O Senhor traz, Pai, revelação para as pessoas, para as nossas vidas, para a nossa casa. E nesse momento nós entendemos, Pai, o propósito de vida. Senhor, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa casa, para que o Senhor seja a luz eterna, Pai, aquela que mora para sempre dentro de nós, Pai, e nunca mais abandonará, Senhor. Senhor, nesse momento nós cremos e declaramos: sopra o teu vento sobre nós, em nome de Jesus, amém. Filho, nos acompanhe pelas redes sociais e creia, Ele é a luz do mundo. Continue adorando a Jesus, se entregue a Ele. Declare comigo, aleluia. Eu nunca saberei